Fala turma, Ajudado Nai aqui, bom dia. Vamos para o terceiro episódio do programa CV Real. Agora são 6h58 da manhã. Hoje acontece o que a gente chama de diagnóstico, beleza? Primeiro momento do dia, eu vou dar 2 treinamentos para a equipe, tanto os donos quanto os colaboradores. Basicamente eu vou falar sobre como ganhar um aumento de salário. E a segunda palestra vai ser sobre qual a importância do lucro para a empresa e para a equipe. Depois eu fazer essa palestra para realmente até fazer uma leitura da equipe, entender quem está engajado, quem não está, quem vai conectar, quem vai balançar a cabeça, vai interagir comigo. Eu faço essa leitura da equipe sempre no começo. E no segundo passo, entrevista com os colaboradores. E geralmente quando eu vou conversar com os colaboradores, eu quero ouvir o ponto de vista deles, que a gente tem o ponto de vista dos donos da empresa, geralmente, eu quero reduzir retrabalho, eu quero organizar a empresa, eu quero que a empresa dependa menos de mim, quero ver mais dinheiro no final do mês. Só que eles não sabem exatamente como o funcionário pensa. E a empresa, ela respira, ela pulsa através dos colaboradores e não dos donos. Então eu vou literalmente entrevistar eles no privado, ouvir eles, e aí o terceiro passo do diagnóstico, celularzinho na mão, e eu peço para abrir todos os processos. Depois eu vou mostrar para vocês, eu tenho um checklist gigante de cada setor, de cada pilar, e nesse checklist a gente vai vendo exatamente como que você faz tal coisa, como que você faz tal coisa. E a pessoa vai mostrando e ali eu já vou anotando quais são as ações que a gente precisa fazer. Feito isso, a gente basicamente finaliza o diagnóstico e avança para o final, que é montar literalmente um plano de ação. E eu vou apresentar esse plano de ação na próxima reunião para eles, que daí vocês vão ficar sabendo que é o 4º episódio. Como que a gente vai tocar a organização da empresa durante 12 meses aqui, 52 semanas, e você acompanhando tudo isso. Vamos embora! Gente, vamos começar. Basicamente hoje, só para contextualizar todo mundo, vai acontecer o que a gente chama de diagnóstico no processo da organização da empresa. Então, como um médico, né, eu venho aqui hoje para realmente fazer uma consulta, eu vou entrevistar, agora eu vou dar 2 treinamentos para vocês, beleza? O primeiro treinamento, ele é um treinamento para vocês, para a pessoa por trás da empresa. No começo eu não vou falar de empresa, eu não vou falar sobre as coisas organizacionais que a gente precisa saber, mas eu vou focar em vocês. Vocês vão entender claramente, depois que tiver terminado, o que é um treinamento para vocês e o que é um treinamento de um conhecimento técnico para a empresa. Isso vai ficar bem claro para vocês até o final da manhã. Eu queria que vocês segurassem como se fosse segurando um copinho assim, na frente. Tá? Uma dinâmica aqui só para entender na mente o que a gente vai fazer. Você também, Wellington. Principalmente você. Ó, esse copinho que vocês têm aqui, ele está cheio de conhecimento, de visão de mundo, de crenças, de coisas que você acredita, que você aprendeu até agora. Eu preciso que você esvazie ele. Esvazie ele um pouquinho assim. Balança para ele cair tudo. Fechou. O que vocês estão agora? Copo? Fechado. Eu preciso disso agora. Eu preciso do copo vazio. Eu vou falar coisas que vocês não vão concordar. Eu vou falar coisas que vocês vão ficar com raiva. Tem coisas que vocês vão ficar com raiva de mim mesmo. E não tem problema. Se até o final não fizer sentido aquela partezinha, que é muito difícil, o que você vai fazer? Falei um negócio. Seu cérebro falou, cara, para de ouvir esse maluco aí. O que ele faz? O cérebro pega aquilo dali e joga no lixo. Só que ele quer me jogar no lixo junto. Tipo, tudo que ele fala não presta só porque eu não concordo com isso. É essa inteligência que eu preciso de vocês agora. É tipo assim, cara, ele falou um negócio, eu não concordo, mas peraí, deixa aqui em cima da mesa. Depois eu pego aqui se fizer sentido até o final da manhã. Beleza? Porque vai ter coisa que eu vou falar que você vai falar assim, cara, isso aqui não faz sentido pra mim. Aí o que você vai fazer? Não, deixa no cantinho e eu vou continuar a ouvir ele. Vai que lá na frente faz sentido isso na minha cabeça. Temos um acordo? É como se você não me condenasse por uma fala minha e ignorar tudo que eu vou passar para vocês. Tá bom? Quem aqui gostaria de ganhar um aumento de salário? O Wellington está querendo mais que vocês lá. Ó. A mão mais alta é a do Wellington, entendeu? O Henrique lá. O Henrique já está ligado na parada. O que acontece, gente? Nossa comunicação, a parte do nosso corpo, a linguagem corporal, ela é só uma parte da nossa comunicação. O nosso tom de voz também é comunicação. Então, assim, eu não ouvi ninguém falar eu. Ninguém berrou eu. Ninguém pulou eu. Então, assim, eu queria liberar vocês para, tipo assim, cara, qual é a intensidade que você quer um aumento hoje? Porque a verdade é que a gente não quer um aumento. A gente quer algumas outras coisas que o aumento nos proporciona. Concorda comigo? Não é só o aumento. Não, eu quero
que sobre um pouquinho mais de dinheiro para eu poder comer uma coisa diferente, para eu poder levar a minha família para passear. Eu quero aumento por algo que o aumento me proporciona. Fechado? Então eu vou fazer uma pergunta de novo, daí você fala conforme a sua vontade de ter um aumento. Pode ser? Então assim, quem aí quer ganhar um aumento de salário? Eu. Aí, ó, a Gabi levantou, entendeu? Quem aqui sempre sonhou em trabalhar na WA e está realizado de trabalhar aqui? Show de bola. Então a gente não tem sonho de trabalhar numa empresa. Você pode até falar assim, ó, eu tenho sonho de trabalhar na Portonave, por exemplo. Cara, não é um sonho de trabalhar na Portonave, senão você ia trabalhar de graça. O que você tem na sua cabeça o sonho é que se eu for trabalhar naquela empresa que é maior, provavelmente eu tenho mais potencial de crescimento, provavelmente eu vou ter mais benefícios, eu vou ter mais qualidade de vida para quem? Para a empresa ou para você? Para você, velho. Então não tem nada a ver com a empresa, você não tem um sonho de trabalhar numa empresa. O que a empresa é nessa jornada? Ela é a ponte. O que é a WA? É o veículo para vir para cá. É um veículo constante, uma linha reta? Óbvio que não, né? Nada na vida é constante. Tudo é com altos e baixos. Se a empresa, hoje que vocês trabalham, a WA, se a empresa tivesse o dobro de faturamento, ela teria a mesma quantidade de funcionários? Sim ou não? Tivesse o dobro, hoje a gente fatura lá 140 mil, se a gente for para 280 mil de faturamento, teria a mesma quantidade de pessoas trabalhando ou não? Sim ou não? Fala, Adriano, que você está aí franzindo. Você acha que se eu dobrasse hoje o volume de... Por exemplo, a gente imprime 100 metros quadrados por dia. Se eu imprimir 200, se eu tiver que refilar 100, eu refilar 200. Se eu tiver que cortar, tipo, 50 horas de router, eu precisar cortar 100, a mesma equipe vai estar aqui? Não. Sacou? Então aumentou o faturamento, só tem como aumentar se aumentar a demanda. Se eu tivesse mais funcionários, você acredita que você poderia supervisionar algum desses novos funcionários? Sim ou não? Vocês acreditam que sim? Tipo, se eu coloco um novo instalador, um auxiliar de instalação, vocês conseguiriam auxiliar ele? Um novo acabamentista, você consegue auxiliar? Se eu colocar um novo arte finalista lá, você consegue auxiliar essas pessoas? Sim ou não? Sim. Então tá massa. O líder, que no caso vocês vão se tornar líder de algum liderado, certo? Porque entrou gente nova, vocês vão estar passando o conhecimento ali que está com vocês, que vocês estão, nesse momento, aplicando na empresa. Ele ganha o mesmo tanto que o liderado? Sim ou não? Não, né? Então, a gente está alinhado, né? São perguntas óbvias, exatamente, para a gente ter certeza que nós estamos falando a mesma língua. Então, na prática, sim, um líder sempre vai ganhar mais do que um liderado. Agora a pergunta que eu quero ouvir vocês. Por que ele ganha mais que o liderado? O que vocês acham que faz um líder ganhar mais que um liderado? Só tá fácil. Eu acredito pela responsabilidade que ele tem. Vai ter uma responsa a mais. Uma responsabilidade a mais para poder organizar o serviço para poder, no final, ser bem concluído. Né? Quem mais? Responsabilidade faz o líder ganhar mais. Que mais? Tem mais conhecimento. E experiência. Vocês lembram do Lúcio, capitão da seleção brasileira, certo? Melhor seleção, que pelo menos que eu acompanhei vivo, foi a do onde o Lúcio era capitão lá. O Lúcio, ele era o melhor jogador? Não, de longe ele não era. Só que ele era o cara com mais tesão pelo negócio. Ele era o cara que, tipo assim, ó, se você tivesse com a energia baixa, ele chegava assim, meu irmão, seguinte, levanta, errou o pênalti, velho. Levanta esse rosto aí, vamos, porra, é nóis! E puf, e começava e voltava pro jogo. Esse é o papel de um capitão, de um líder. Ele não deixa o time baixar a energia, sacou? Essa é a doideira. Faz sentido ou não? Então, beleza. Então, isso é mais uma coisa. O tesão que ele tem pelo negócio. Ele vai ter mais que as outras pessoas. Dentro da AWA, vocês acham que tem problema? Tem. Sim ou não? Sim. Muito ou pouco? Bastante. Tem no balde. Tem no balde, tem no rodo, tem no caminhão. A real é que assim, ó, um lugar cheio de problema, ele é cheio do quê? De oportunidade. Vocês têm que entender isso daí, gente. Isso aqui é o segredo. Eu diria pra vocês assim, ó, que o que faz você ganhar mais dinheiro são 3 coisas. É resolver mais problemas, de mais pessoas e cada vez mais complexo. Vocês estão entendendo que eu sou o cara que mais ganha nessa sala aqui hoje, eu sou o cara que mais sabe resolver problema de todo mundo aqui? Eu literalmente sou um cara que eu consigo ajudar você se você estiver afastado de Deus, porque eu tive meu período de afastamento de Deus, que é um pilar espiritual. Sobre a saúde de vocês, resistência, força, foco, eu posso ajudar vocês. Eu acredito que aqui dentro nenhum de vocês é mais forte do que eu, mais resistente do que eu, com mais resiliência do que eu.
Não, eu posso desafiar qualquer um de vocês a fazer qualquer coisa comigo aqui. Inclusive, se for para rolar de jiu-jitsu aqui, para sair no soco, no tapa, eu desafio qualquer um de vocês aqui. De verdade. Eu sou um cara que tem mais resultado financeiro do que todos vocês, tá? Provavelmente, juntando quase todos vocês aqui, vai chegar bem próximo, ou talvez até passar do que eu ganho por mês, por exemplo, hoje com 31 anos. Na questão emocional, eu sou forte pra caramba também. Uma das coisas que mais me deixou forte foi o fazer o triatlon, com certeza, sem sombra de dúvidas, mas foi morar sozinho com 14 anos, foi ser, né, afilhado não, mas meu padrasto era usuário de crack, foi ser abandonado pelos meus pais, foi ter que me sustentar, foi passar por um incêndio, perder toda a minha casa, toda a minha empresa e ficar com uma dívida de 200 mil reais com... Quantos anos eu tinha? Em 2018 eu estava com 20 e poucos anos, né, com funcionários dependendo de mim e eu simplesmente estava só com a roupa do corpo fedendo a fumaça. Tudo isso fez parte para fortalecer o meu emocional também. Então assim, ó, eu poderia ajudar vocês em qualquer uma dessas áreas hoje. Por exemplo, presença. Eu sou um pai presente com meus filhos. Meu casamento ele é forte, eu não sou mais viciado em pornografia. Pornografia não é o meu prazer da vida. Comer não é mais meu prazer da vida. Meu prazer da vida é ficar com a minha família. Eu consegui substituir as coisas e organizar minha vida pessoal. Porque se você não tiver forte, velho, adianta ter dinheiro? Você já deve ter ouvido um monte de gente que fez o quê? Trabalhou, ganhou dinheiro, depois gastou o dinheiro com o quê? Para recuperar a saúde que ele perdeu trabalhando. Já ouviram essa história ou não? Cara, a maioria das pessoas fazem isso. Então, se a empresa ela tiver muitos problemas, ela vai ter espaço para quê? Para ganhar mais. Simples assim. O salário de uma pessoa entre o seu primeiro emprego e o atual emprego, né? Eu vou pegar o Adriano, né, que virou meu novo amigo hoje, né, Adriano? Adriano, qual que era seu primeiro emprego, você lembra? Foi numa distribuidora de gêneros alimentícios. Beleza. O que você fazia lá? Entrega. Entrega. De carro, moto, bike? Caminhão. De caminhão. Foi teu primeiro emprego? Você lembra quanto você ganhava lá, mais ou menos? Era o salário comercial era 600 e alguma coisa na época. Beleza, então você ganhava uns 650 pila, vamos arredondar aí. Tá bom. Qual é o problema que você tinha que resolver nessa empresa? Às vezes era a nota, mercadoria errada. E a mercadoria errada a gente tinha que voltar para fazer entrega, às vezes... Mas você reemitia a nota errada? Não. Você tinha que dirigir. E descarregar e carregar, basicamente. Até quando tinha um problema da nota, você não resolvia o problema da nota. Não. Aquilo dali só afetava o seu trabalho, que era dirigir, carregar e descarregar. Gente, qual é a complexidade de carregar e descarregar? A maioria das pessoas consegue carregar e descarregar alguma coisa, sim ou não? Mesmo a pessoa mais fraca, ela pode só fracionar aquilo que é pesado e vai carregar do mesmo jeito. Então não existe complexidade, entende? Quando você carrega e descarrega alguma coisa, você resolve o problema de muita gente? Depende do que você estiver carregando. Por isso que um entregador de um produto de R$2 ganha muito menos do que um entregador de um produto, por exemplo, se você estiver entregando um coração. Quanto custa o motorista de uma ambulância que está carregando um órgão, um coração de transplante do prefeito, do presidente do país? Vocês estão entendendo que mesmo sendo só um motorista, que tem só uma carteira de habilitação, ele vai resolver um problema completamente mais complexo? Quem que ganha mais? O motorista da distribuidora ou dessa ambulância que está carregando o coração do presidente do transplante? Vocês estão entendendo que não é só sobre o seu conhecimento, mas realmente o quanto ele vale? O quanto você tem de responsabilidade em cima desse conhecimento? Faz sentido sim ou não? Sim. Então beleza. Hoje você está aqui na WE, você ganha 650? Não. Você ganha mais? Tá? Não precisa falar quanto você ganha. Mas vamos dizer que você ganha R$3.000 hoje por mês. O que mudou? Você só dirige hoje? Não. Você só carrega e descarrega as coisas? Não. Você sabe resolver outros problemas? Tem uns que dá pra resolver sim. Tem uns que dá pra resolver, é bom, né? Tá, mas assim, ó, você tem que resolver outros problemas hoje? Diferentes dos que você tinha que resolver aqui? Então, vocês concordam comigo que a única forma de você ganhar mais é quando você aprende a resolver outros tipos de problema? Foi feita uma pesquisa por um instituto chamado D-Group. Eles entrevistam a cada 2 anos cerca de 2 milhões de pessoas. E foi feita uma pergunta, se as pessoas gostariam de ser gerente na empresa que trabalham. E cerca de 80% das pessoas falaram que sim, gostariam. E a segunda pergunta, ela é contraditória, porque assim, ó, você gostaria de exercer as funções de um gerente, cuidando de pessoas, gerenciando pessoas, contratando, demitindo, tendo que treinar, tendo que ser cobrado, ter metas, você gostaria disso? Não. Então o que as pessoas querem na prática? Elas querem o resultado, a remuneração de um gerente, porque elas sabem que um gerente ganha mais. Só que elas não querem os problemas. Vocês já fizeram concurso público, alguém? Já fizeram?
Quando você vai fazer um concurso público, o que você tem que fazer para tentar entrar no concurso público? Se hoje você falar, vou virar delegado, aí você tem todos os pré-requisitos, você só precisa passar no concurso público, o que você vai ter que fazer? Você vai estudar para adquirir o quê? Vocês estão entendendo que o caminho em si para ganhar mais é adquirir conhecimento? Então, o que acontece na prática da nossa vida? O que vocês têm que pensar? Não é que vocês não têm tempo para estudar, é só porque não é prioridade. Porque se eu falar para vocês, ó, se você ler esse livro aqui de 600 páginas, em 20 dias eu vou te dar R$1.000 na hora. Você lê, eu te dou R$1.000. Fechou? Fechou. Você vai ter tempo ou não? Porque vai se tornar uma prioridade. Você vai falar assim, cara, a renda me fez aquilo se tornar prioridade. Mas eu descobri, velho, que o meu valor pessoal, o quanto eu ganhava, dependia do quanto eu sabia resolver problema. Ou seja, quanto conhecimento eu tinha sobre aquilo. Pode ser que hoje você pegue aí teu salário, aí, divida pelas horas que você trabalha, você ganha 20 pila por hora. Só que vamos imaginar o seguinte, a gente precisa fazer uma instalação da Nacho. Beleza? A Nacho é importante para a empresa, sim ou não? Beleza. A gente precisa instalar uma fachada da Nacho. E para instalar aquela fachada, precisa saber arrumar a router que estragou. E a gente não consegue trazer uma pessoa porque precisa arrumar na hora. Quem aqui sabe arrumar a router? Talvez o Wellington. Mas vamos imaginar que o Bruno, ele, na hora livre dele, cara, ele debruçou em cima dessa router. Ele viu vídeos no YouTube. Ele pegou o WhatsApp do técnico da máquina, começou a trocar ideia com o cara, perguntou, Cristina, Wellington, tem como a gente trazer esse técnico aqui para dar um treinamento pra gente? Pelo menos para mim, que eu quero aprender a mexer nessa máquina aqui de verdade, montar e desmontar? Pode. Fechou. O que vai acontecer? Ele vai adquirir conhecimento. Então, no momento que parar a router, a hora dele vai valer 20 ou muito mais? Vai valer mais. Porque ele sabe resolver um problema que impacta diretamente no bolso do faturamento da empresa. Eu, com R$3.500 por mês, eu não pagava plano de saúde. Meu filho deu um tumor aqui no dedo, começou a crescer uma bolinha, cresceu. Aí ele falou assim, ó, nós vamos ter que fazer o seguinte, o tumor já pegou o osso e se continuar ele vai ter que amputar o dedinho. Então nós vamos ter que abrir, tirar para ver se é um tumor maligno e daí a gente vai fazer a biópsia. Então assim, ó, precisa fazer a cirurgia. Aí isso custou mais ou menos R$35.000. Quem de vocês é pai ou mãe? Lúcio, você é pai, certo? Qual que é o nome de sua filha? Tenho 3. Qual que é a mais nova? Enzo. O Enzo. Quantos anos ele tem? Tem 7. Beleza. Você tem hoje R$37.000 na conta? Para fazer um Pix? Não, beleza. Mas vamos imaginar que hoje, o Enzo, né? Como que é o nome da sua esposa? Mirta. A Mirta dá uma ligada para você aqui agora, toca teu celular e fala, licença, vou lá, vou atender, vou ligar para ela. O que aconteceu? Amor, eu fiz aquela consulta com o Enzo e realmente ele está com câncer. E assim, ó, se a gente fizer uma cirurgia essa semana, até sexta-feira, a gente ainda tem chance de salvar ele. Você vai voltar a trabalhar de tarde? Não, vou ir atrás do dinheiro. Vai ter que correr atrás do dinheiro? Vai se tornar uma prioridade para você? Vai. Você vai conseguir levantar R$37.000 até sexta-feira? Ou você vai ser um pai bosta que vai ligar para a Mirta e vai falar assim, amor, não consegui, não vai dar para fazer a cirurgia. Primeira coisa que a sua mulher vai fazer, vai tomar no o Lúcio. Se você não serve para salvar a nossa família, você não serve para mim. Porque nós só somos úteis para a nossa família quando a gente consegue prover lá dentro. Agora você fala assim, amor, relaxa. Deixa comigo essa porra, porque eu vou trazer esse dinheiro e a gente vai salvar nosso filho. E aí entra o brilho do homem. Entra o brilho do cara que vai prover, que vai resolver o problema. E você vai arranjar os 37 mil. Essa é a doideira. Na verdade, eu espero que vocês queiram resolver problemas mais complexos de mais pessoas, porque assim, ó, a AWE ela vai aumentar o faturamento. Ela vai aumentar a quantidade de funcionários. E vão ter líderes e vão ter liderados. E vão ter gerentes e pessoas gerenciadas. Isso é fato. Eu vou explicar isso para vocês na segunda palestra que eu vou falar da empresa. Mas falando aqui agora para vocês, independente se ficar aqui na AWE ou não, entendam que o quanto você ganha é compatível com a quantidade de conhecimento que você tem e o nível do problema que você sabe resolver. Faz sentido, sim ou não? Faz. Então, beleza. Conhecimento, quanto mais você tem, mais você vale. Quem que recebe mais perguntas hoje na empresa? Quem que é? Quem que é a pessoa que tem a maior remuneração na empresa? Provavelmente é o Wellington. E se ele não é a pessoa com mais remuneração, aí ele está fazendo alguma coisa errada na gestão da empresa. Mas na prática, se eu recebo mais perguntas, por que alguém pergunta alguma coisa para mim? Porque eu sei mais. Porque às vezes eu nem sei.
Tem problema que vocês levam pro Hélio porque ele nem sabe resolver aquele problema, velho. Só que ele tem mais responsabilidade. Então, se der BO, se der prejuízos, o que acontece? Ele vai falar, não, eu pelo menos fui eu que falei para fazer, então o prejuízo é responsabilidade minha. Aí você fala, ufa, que bom que a responsabilidade não é minha. Então, continua ganhando menos. Dentro da minha vida pessoal, gente, eu preciso saber onde eu tô e para onde eu quero ir. E aí entra a força do PQP, que é o porquê pessoal. Se você não tem um porquê pessoal, você vai aceitar qualquer coisa. Se você não tem uma meta pessoal de vida, você vai aceitar que eles coloquem uma meta para vocês. Então, por exemplo, quanto que eu posso ganhar dentro da WE nos próximos 5 anos? Você sabe ou não? Vocês sabem sim ou não? Eu vou falar para vocês, o mais doido é que nem o Wellington e a Cristina sabem quanto que eles podem ganhar nos próximos 5 anos. Aí tu imagina a preocupação, você estar trabalhando numa empresa que nem os donos da empresa sabem para onde estão indo. Você entrou num táxi e falou assim, ó, pode ir. Não, para onde? Não, pode ir. Vocês entraram num táxi da WE e falaram assim, não, pode ir, não, segue o baile. Daqui a pouco nem precisa parar, eu só pulo do carro, saio meio machucado, mas agora que eu ver que eu tô num lugar bom aqui, ou se estiver ficando ruim um lugar, eu pulo. É mais ou menos isso que vocês fizeram entrando na WE para trabalhar do jeito que tá. Vocês acham que não poderia ter uma outra unidade da WE? E você poderia tocar essa outra unidade? Com os problemas financeiros, administrativos, contábeis, RH, fiscal, tributário, trabalhista e produção. Aí você diz, mas produção é o menor dos problemas, gente. O problema de ter uma empresa não é a produção. É quando você não sabe gerir a produção que se torna um problema grande. Que daí gera problema no financeiro, gera problema no comercial, porque daí gera retrabalho. Mas o BO não está ali. O BO é estar em ter uma empresa. Mas assim, ajuda, mas eu não quero isso para mim, tá tudo bem. Cada um tem a vida que merece. O dia que eu ouvi isso daí foi dolorido, mas destravou na minha cabeça. Qual que é a diferença do empreendedor e do intraempreendedor? O empreendedor, ele vai literalmente abrir um negócio dele. Se tem alguém empreendedor aqui dentro da empresa, com espírito empreendedor, não adianta eu querer segurar vocês. Vocês vão pegar e vão empreender. Agora, se você não tem o espírito do empreendedor, mas você tem ele, mas você tem aquele receio de correr o risco de ter uma empresa, você pode ser um intraempreendedor. Você pode empreender dentro de uma empresa que tenha um caminho de crescimento. Então não existe funcionário errado. Existe o funcionário certo, às vezes no cargo errado. A partir de agora, eu não falei ainda de empresa, mas essa é uma coisa que eu quero intensificar para vocês. É o momento de vocês abraçar problema agora. Judá, eu não quero abraçar problema. Não tem problema. A gente vai achar pessoas que querem. Eu garanto para vocês que eu entrando na sociedade da WE, vocês vão ter uma oportunidade muito maior de crescimento. Vocês não fazem ideia do que está acontecendo. E está tudo bem, tá? Eu que estou aqui para trazer visão. Eu estou aqui para puxar o Wellington para cima, para onde ele não está olhando, a Cristina e vocês também. Mas eu não fico empurrando ninguém. Eu sempre falo uma coisa lá na empresa, eu prefiro frear o louco do que empurrar o burro. Eu prefiro alguém enchendo o meu saco no direct do Instagram, me perguntando, Judá, o que eu posso estudar? Que livro que eu posso ler? Como é que eu posso te ajudar nesse processo? Como é que a gente pode fazer? O que eu posso fazer aqui para acelerar as coisas dentro da WE? Como é que eu posso ser um catalisador nisso? Que curso que eu faço? Me fala, velho, me dá instrução, eu preciso saber. Eu prefiro muito mais falar assim, ei, calma, segura. Calma que eu já vou passar, começa por isso daqui, do que eu ficar empurrando vocês. Vamos estudar, eu não vou empurrar, eu não empurro nem minha equipe, velho. Pessoal, eu falei pra vocês que a segunda treinamento daí ia ser focado mais na empresa, certo? O que eu vou ensinar pra vocês agora, vocês vão ver que conecta com o primeiro treinamento, mas mais do que isso, vai ser um conhecimento que vocês vão adquirir para aprender a resolver um problema específico que a empresa tem hoje. Né? O que é lucro e qual a real importância dele para a empresa. Porque, teoricamente, quando você pensa em lucro, você pensa que é a preocupação de quem o lucro? Do dono da empresa. Mas, na prática, não é bem assim. E eu quero mostrar a outra face da moeda para vocês hoje, tá? Se você for chegar hoje aqui em Santa Catarina, no McDonald's, e pedir um Big Mac, a pessoa, quando você chegar para atender, ô, meu querido, como estás tolo, nego? Estás bonitinho hoje, não? O cara vai falar assim contigo, sim ou não? Se você for lá na Bahia comprar um McDonald's e chegar lá e falar, ô, gente, como tá bonito o dia hoje, o que tu tá querendo? A pessoa conversa assim contigo ou não? Você vai chegar lá, oi, bom dia, qual é o seu pedido? É a mesma frase no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Aí você fala assim, eu quero um Big Mac, por mais R$2 você gostaria de levar um adicional de batata? Às vezes a pessoa nem olha pra você, né? Tem alguns atendentes que ainda olham e sorri. Mas tem uns que, tipo assim, nem olha pra você, velho. Ele só vai perguntando e apertando os botões no teclado lá da parada e já vai tirando o pedido. Agora só pode aguardar aqui ao lado, obrigado, tal. Oi, boa tarde, qual seria o seu pedido? O que é isso?
é que quando a empresa ela tem os processos bem desenhados, ela não precisa de pessoas complexas. Se o processo é, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, qual seria o seu pedido? Eu não preciso pensar, eu só preciso falar isso. Se a pessoa pedir isso, eu preciso fazer aquilo. Se ela falar aquilo, eu preciso falar aquilo. Se ela pedir um refri, eu ofereço o combo. Se ela pedir o combo com o negócio, eu posso oferecer um combo maior, com uma coca maior e assim vai. É um processo. Então eu posso pegar aquela pessoa que nunca trabalhou com absolutamente nada na vida dela, colocar ela para trabalhar ali, ela vai fazer um excelente trabalho dentro do McDonald's e a empresa vai faturar horrores. Simples assim, porque a empresa tem processo. Gente, como que funciona a comunicação visual? A gente tem o marketing que gera clientes, daí, ajuda, mas a gente não faz marketing. Óbvio, faz, tá a fachada aí, tá o carro aí, tá o uniforme de vocês, né? Vocês fazem marketing, site de vocês, tem Instagram, né? Tem status do WhatsApp, marketing faz. Traz o cliente, né, solicita o orçamento. Solicita o orçamento, a gente manda orçamento, fechou. Compra material, tem material, chega, produziu, entregou, emite nota, emitiu nota, recebe e vai de novo o ciclo. É isso que acontece, todo santo dia, o tempo todo, certo? Então tem uma série de processos do marketing que não tem clareza, não está documentado, tem processos do orçamento que não está documentado, tem processos, enfim, tem processo o tempo todo que já acontece, só que às vezes esse processo não está funcionando. Gente, por que eu estou lembrando do ETO? O ETO, ele é um acrônimo, tá? Ele é um acrônimo para vocês gravarem isso aqui, ó, tá? O ETO, que é basicamente o estratégico, o tático e o operacional da empresa. Isso daqui são 3 níveis que existem dentro da empresa, tá? Só que além desses 3 níveis aqui, a gente tem 3 principais setores, que é o clube atlético paranaense, tá? Isso aqui é para vocês gravarem. O que é um acrônimo? É quando uma sigla representa várias outras palavras. Então aqui é clube atlético paranaense, aqui é estratégico, tático, operacional. Na prática, isso aqui são 3 níveis de operação. E aqui eu tenho 3 principais setores. Eu emito nota fiscal. Ele é um trabalho operacional, que executa. Ele é um trabalho tático, que gerencia e cria ações. Ou ele é o estratégico, que dá visão. Emitir nota. O que vocês acham? Operacional, tático ou estratégico? Ele é operacional. Ele é execução total. O estratégico faz o quê? Ele dá visão, ele dá direção, para onde a gente vai. O tático, ele vai planejar a parada. Então, por exemplo, se eu quero que a empresa abaixe a carga tributária que tem na empresa, eu estou dando uma visão para a empresa. Mas eu estou falando para o meu gerente montar um plano de como baixar a carga tributária. Uma das ações operacional que vai executar é parar de emitir nota fiscal de serviço e começar a emitir nota fiscal de produto. Então a emissão da nota fiscal é um trabalho operacional, eu não preciso necessariamente pensar. Mas, por exemplo, quando eu estiver emitindo nota, eu estou onde? Eu estou aqui, ó, no operacional do administrativo financeiro. Se eu estiver, por exemplo, instalando uma fachada, eu sou operacional do pilar de produção. Se eu estiver montando um orçamento, eu sou operacional do comercial. Se eu estou montando um plano para aumentar as vendas da empresa, aí eu sou do tático aqui, do comercial, porque eu sou um gerente comercial. Às vezes, a empresa, quando ela é pequena, o gerente comercial, ele também é o diretor aqui, ó. Então vamos pensar. Eu chego para vocês e falo assim, pessoal, a gente precisa conseguir conquistar pelo menos uma grande conta de indústria aqui da região. Como é que nós vamos prospectar eles? Ó, entra lá, entro no LinkedIn, vejo o nome das pessoas principais lá dentro, do comprador, do gerente de marketing, né, do compliance deles, do RH, do meio ambiente, do engenheiro de segurança e meio ambiente, e começo a entrar em contato com essa galera, das 5 empresas. Mas quando eu for entrar em contato, puxar o telefone e ligar, eu já caí para o operacional, porque eu estou executando uma ação que foi pensada através de uma visão do dono da empresa. Os 2 ali são um exemplo claro disso. Quando eles viajam para instalar uma instalação, eles estão saindo completamente do estratégico e passando mais tempo no operacional. E quanto mais tempo os donos da empresa passam no operacional, menos a empresa cresce. Por quê? Porque tem menos gente olhando para a empresa. Quando eles baixam a cabeça para instalar, o que acontece? Alguém parou de olhar para cá. O que é lucro, de fato? O que vocês entendem por lucro? Lucro, ele é um resultado. Exatamente isso. Você tem receita, menos despesa, ou você tem lucro, ou você tem prejuízo. Como que é na sua casa? Você ganha 2.000, se você gastar mais de 2.000, o que acontece? Prejuízo. Se você gastar menos, você tem lucro, sobra dinheiro para você sair, para você comprar outra coisa. Eu quero explicar um negócio para vocês agora,
que ele vai fazer sentido para vocês conectando com o conteúdo anterior. Dentro da empresa, a gente faz essa análise aqui do estratégico, do tático e do operacional. Beleza? Sempre vai ter mais pessoas no operacional, menos pessoas no tático e menos ainda na parte estratégica. Então, a gestão da empresa, ela vai seguir um modelo de squad. Quando você tiver 4 pessoas num determinado time ou setor, presta atenção aqui, o Wellington e Cristina, que isso é muito importante para vocês. É aqui que eu vou ter um líder. Adianta o cara ser líder dele mesmo? Se eu pego uma pessoa e falo, agora aqui, cara, de verdade, se um de vocês é gerente de qualquer cargo aqui, tá errado. Se qualquer um de vocês, porque não tem lógica. O gerente, para ele ter tempo para planejar, ele tem que ganhar para aquilo. Ele tem que ter conhecimento para aquilo. Se eu estou executando o plano, eu já não estou sendo gerente. O que acontece? Olha a viagem, tá? Se você é gerente e ganha X, e você também faz a operacional ganhando Y, todas as vezes que você estiver trabalhando como gerente, você vai estar ganhando pouco para gerente. E daí você vai dividir a função. E quando você for ser operacional, você vai estar ganhando muito para ser operacional. Então, para ter uma gerência, eu preciso de 4 squads de 4 lideranças, para eu ter uma liderança, um gerência de setor. Só para vocês terem uma ideia, para a gente realmente ter uma pessoa full time na gerência da produção, eu preciso ter pelo menos 4 squads. Dão quantos funcionários? 16. Na maioria das empresas de comunicação visual, tá? Você pega aqui 100% dos colaboradores. Geralmente, 60% vai estar na produção e 40% vai estar na parte administrativa financeira, comercial ali. Então você vai ter, por exemplo, nós estamos aqui em 6 pessoas. Se eu pegar todas as horas de vocês e eu for juntar tudo e dividir quanto tempo passa na produção e quanto tempo passa no administrativo, no comercial, vai dar mais ou menos isso daqui. Então tu imagina, para eu ter uma empresa com um gerente de produção que passa o dia inteiro fazendo trabalho de gerente de produção, eu tenho que ter 16 pessoas na produção. Essas 16 pessoas precisam representar 60% do meu time completo, ou seja, uma empresa com 24 pessoas. Até lá, a gente tem o Wellington e Cristina, que são gerentes comerciais, financeiros, administrativos e de produção. E tá tudo bem. A empresa precisa fazer o quê? Crescer. Se ela não crescer, não tem vaga para gerência. Falei, o Wellington estava lá lixando a pecinha, colocando neon LED, né, colocando LED na letra caixa, um funcionário caro pra caramba, dando prejuízo para a empresa. Porque, o que eu falei? Lembra desse exemplo? O dono da empresa, ele não ganha R$2.000, gente. Não ganha R$3.000, ganha mais do que isso. Então, quando ele está ganhando isso e está indo para o operacional, ele está custando caro, porque a hora dele é mais cara. Vocês estão WE hoje, amanhã vocês podem estar em outra empresa. Eu torço para que a WE seja um caminho, um veículo, para vocês poderem crescer na vida pessoal de vocês. Todo mundo vai crescer, sim ou não? Sim. Não. É óbvio que não. A maioria de vocês não vão nem estudar, velho. Entendeu? Vocês vão sair daqui com tudo isso que eu falei e não vão estudar. Eu já dei um quebra-pau lá com a Cristina e com o Wellington, porque já deixaram de estudar a formação de gestores, botaram em dia até esse domingo. Então, faça favor de botar em dia. Porque se vocês não estiverem estudando, eles não vão querer estudar. Se os donos da empresa não estão estudando, por que eu vou estudar? Então, faça favor de colocar em dia. Tá? De verdade, não é por causa de câmera, não. É só porque é real. Eles não vão querer estudar se eles não verem isso partindo de vocês. E se eles estudarem, eles vazam daí. Porque daí um deles, talvez aqui, que se salve, que vai estudar de verdade, sabe o que eles vão fazer? Eles vão sair fora. Falar, cara, aqui não é um lugar para estudar. Meu conhecimento não é valorizado aqui. Agora vamos aqui para uma outra parada, tá? Esse copinho aqui, ele é um copinho que ele não é em mls. Ele é em dinheiro. Fechado? Para poder encher ele, eu tenho que colocar dinheiro. Tranquilo até aqui? Aqui na AWE, esse copinho para a gente encher, eu tenho que colocar dentro dele mais ou menos R$40.000. Na maioria das empresas de comunicação visual do Brasil, talvez, quem você já tentou fazer uns freela, uns bicos por fora? Fazer um servicinho? Tá. Imagina que você foi lá e levantou que custava R$500 de material para fazer aquele serviço. O que a maioria das pessoas fazem? Elas pegam esse valor e fazem assim, ó, vezes 2. E dela fala, caramba, eu vou vender por R$1.000, né?
E aí eu vou ter quantos por cento de lucro? Tem gente que fala, vou ter 100% de lucro. Primeiro que não existe 100% de lucro, porque você sempre tem um custo, né? Mas tem gente que fala assim, não, eu vou ter 50% de lucro. Nós vamos entender isso aqui. Tem pessoas que falam assim, mas eu vou vender isso aqui para um cliente chato. Então eu já vou dar mais 10% aqui, vai ficar 1.100, para eu poder, a hora que ele pedir desconto, eu ter o desconto para dar para ele. Só que se você pegar e tirar 10% de 1.100, sobra 990. Já nem sobra os 1.000, você já perdeu 1%. Só por não saber aplicar um percentual de desconto. Se você quisesse dar 10% de desconto, você tinha que pegar 1.000 e dividir por 0,9. Para transformar os R$1.000 em 90%. Daí ia dar 1.100 e alguma coisa. Que daí tirando os 10% sobraria os 1.000. Só para vocês entenderem como, tipo assim, isso é uma coisa besta que eu fiz por muito tempo isso daqui. Aí vamos imaginar o seguinte, tá? Imagina que para vender, fechei essa venda de R$1.100, certo? Aí eu tenho os custos dela, inclusive aqueles que eu não estava olhando. Primeiro deles, qual que eu já sei? R$500, certo? Custo de material. Mas daí eu tenho imposto. Quanto que paga de imposto hoje? 10%. Então eu vou tirar aqui R$110, que é imposto sobre essa venda. Aí eu tenho um vendedor que ele ganha 3% de comissão. Então 3% ali vai dar quanto? R$33, é isso? 10% 110 é isso, tá? De comissão. E assim, ó, não que aconteça, mas imagina que acontece sem querer na WE lá de vez em quando, de precisar ir e voltar num lugar por conta de alguma coisa que não estava na previsão. De foi 2 vezes porque esqueceu o material, ou porque não deu para terminar, e teve um gasto a mais de frete, de deslocamento. E aí você gastou lá, por exemplo, mais 50 pila. Aqui eu vou colocar frete, tá? Pessoal, esse valor aqui, tá? Esse montante aqui, a gente chama de despesa variável. Por que ela é variável? Porque depende de eu vender. Se eu não vender, vou ter esses custos? Não. Então só existem se eu vender. Fala comigo com a boquinha assim, ó. Só existem se eu vender. Então beleza. Quanto que sobra aqui embaixo? Faz para mim a conta alguém, por favor, Henrique, aí se for o caso, ou um de vocês. 1.100 menos 500, menos 110, menos 33, menos 50. Quanto que dá? Quanto? 407? Então, beleza. O que eu fiz? Eu vendi, paguei as variáveis, sobrou esse valor. Esse valor é o meu? Ele é meu lucro? Não, despesa. O que acontece? Esse 407 aqui, gente, a gente chama ele de margem de contribuição. Ou seja, dos R$1.000 eu consegui tirar, dos 1.100 eu consegui tirar R$407 para fazer o quê? Jogar dentro desse copinho. O que tem aqui dentro desse copo? O que a gente chama de custo fixo. Salário de funcionário, 13º, aluguel, água, luz, telefone, internet, celular e várias outras coisas que estão pagas, tem que ser pagas independente se eu vender. Quanto eu tenho que vender no mês para poder encher esse copo? Vocês sabem fazer essa conta, sim ou não? 85 mil. Pega R$40.000, que é o custo fixo, e divide por 0,37. Isso aqui é fórmula, tá? A gente vai descobrir quanto a empresa precisa entrar de dinheiro para conseguir encher o copinho. Quantos mil? 108 mil. Então, olha só. R$108.000 é o que ela precisa vender para ter lucro? Só para encher o copo aqui, ó. Só para encher o copo. Se essa empresa vender 138 mil no mês, quanto que ela teve de lucro? Ó, com 108 mil ela paga todas as contas, fixas e variáveis. Se ela vender 138 mil, quanto que ela teve de lucro? Eu adoro falar assim, que daí vocês caem no golpe. Mas, gente, esses 30 mil não tem variável? Eu não tenho que pagar comissão, imposto, material dos 30 mil que eu estou vendendo a mais? Quanto dos 30 mil eu vou jogar no copinho? 37%. Quanto que dá 37% de 30 mil reais? Com 108 mil, enchemos o copinho. A gente chama isso de ponto de equilíbrio. Então a empresa precisou vender 138 mil para sobrar quanto? 11 mil. Acabamos de finalizar, né, a primeira etapa do diagnóstico. E a primeira etapa do diagnóstico é literalmente isso que aconteceu. É um treinamento
feito para a equipe em duas visões. Primeiro, a visão com os colaboradores, com as pessoas por trás da empresa, com os donos da empresa, para eles pensarem sobre eles, que todo dono também tem que buscar um ganho de aumento de salário. E o dono da empresa precisa aprender a resolver problemas mais complexos, de mais pessoas e cada vez mais problemas. Bom, eu fiquei impressionado, assim, teve vários conhecimentos que foram importantes, mas o que mais me impressionou é estar sabendo sobre a margem de lucro da empresa, né? Que às vezes o que a gente achava que era lucro, não estava sendo lucro, estava sendo um dinheiro gasto, um dinheiro que a gente pensava que a empresa estava ganhando e não estaria, né? Isso aí foi bem interessante entender e aprender, para até estar podendo melhorar esse processo de retrabalho, para diminuir esse gasto da empresa, para a gente estar podendo progredir, né? Crescer mais. Cara, eu vou ser sincero, assim, ó, pra mim foi a parte das somas, dos cálculos ali que ele mostrou pra gente ali, sabe? Do faturamento, dos negócios ali, sabe? Pra mim chamou a atenção aquilo ali, porque às vezes a gente faz a soma errada, né? Que nem ele falou ali, a soma de 100% ali, mas não é aquilo ali que é o certo, né? Pra mim foi aquilo ali. É o básico, né, cara? Pra te ganhar um aumento de salário, tu tem que estudar. Não adianta hoje eu sou montador de estrutura metálica, eu quero... Tá, eu faço várias coisas, né? Eu monto, eu pinto, eu vou pra montagem na rua. Mas tipo assim, se tu quer crescer, tu tem que estudar. Isso para mim foi muito forte. E o que me impactou, mas foi sobre o retrabalho. O quanto isso, enquanto isso impacta financeiramente na empresa. Para mim foi chocante demais. Até porque aqui a gente já passou um mês que todos os trabalhos voltaram. Às vezes para o funcionário, isso aí não... Você fala assim, vou receber o meu e estamos trabalhando. Mas na verdade isso pode ser muito ruim, né? Que tipo, pode fechar do nada a empresa por causa desse mês de trabalho que voltou. Eu quero muito que eles cresçam, cara. Quero muito que eles cresçam porque eles uma vez me falaram pra mim, né? Como eu falei, eu e minha esposa, a gente tem um negócio e um dia ela chegou pra mim e disse assim, Lúcio, eu quero que vocês cresçam. E o mesmo sentido que ela falou pra mim, eu falo pra eles, eu quero que eles cresçam. Porque todo mundo tem família, todo mundo quer crescer, dar um futuro melhor pra família. E eu, cara, se eu puder ficar aqui e ajudar eles a crescer, eu vou estar à disposição deles, cara. O que é a realidade da empresa hoje não chega nem perto da realidade do que o Judá falou. Então, assim, o lucro é praticamente só para pagar a conta mesmo e, assim, ainda falta muito ainda. Então, a parte dos lucros mesmo me deixou bem... Ali, me deixou bem vendo, assim, que realmente precisa mudar urgente, porque senão é só prejuízo. A qualidade da compra de material, às vezes de um adesivo, que foi aplicar um perfurado que soltou. E isso aí já não é parte do nosso aqui, aí é a Cristina que faz a compra. E às vezes para comprar um material mais barato, às vezes para custo menor, né, acabou gerando um retrabalho, que daí esse lucro também não voltou. E daí com essa explicação fica mais explícito ainda para mim. Vejo eu e quero muito isso, é chegar na parte tática ali que fica para poder ensinar mais, para fazer as pessoas poder capacitar mais pessoas, para mim poder estar cada vez mais na parte tática, só fazendo administração para eles poder sair da parte da montagem, porque hoje tudo para mim hoje é só a parte da montagem. Então, gerente de produção seria. Então é isso aí que eu vou buscar nesse tempo que vocês vão estar mexendo aqui. Da parte das finanças, que é algo que é preciso, e a preparação que a gente está trazendo para dentro da empresa. Eu acho que isso foi algo muito importante ali. Para os funcionários é sobre o crescimento pessoal, para eles acreditarem mais neles. Eu acho que isso foi o melhor, assim, que tem coisas que não dependem de ninguém, somente deles. Da vontade, eu achei incrível. Isso, até para mim, né? Imagino que para eles também foi muito bom. Cara, o que mais chamou a atenção foi o remonte, né? O prejuízo dos remontes é muito alto. A gente às vezes não tem noção, assim, fala, a gente vai voltar lá para botar uma letra ou um pingo no i que ficou faltando. Mas a gente não tinha noção do prejuízo que a empresa estava tomando com essas voltas nossas, né? Com esses remontes. Um dos principais problemas é a estufa. Porque quando nós estamos fazendo a pintura, a estufa é pequena, tem que ser feita aqui. E há muita poeira de tinta, e às vezes a gente inala muito essa tinta, às vezes quando nós vamos no banheiro, ou tossir, ou espirrar, a gente bota a tinta pura para fora, então... Quando ele vê lá, nossa, mas entrou tanto na conta e agora só tem isso. Eu falo assim, mas você viu o tanto de boleto que eu paguei? Você viu o tanto que eu paguei? Você viu o tanto que entrou e o tanto que eu paguei, você viu? Ele falou assim, tá, mas por que tudo isso para pagar? Eu falei assim, então eu tenho certeza que o nosso problema está no retrabalho. Hoje, o meu sentimento, assim, é aquilo que eu até
já falei com o Judá, né, é que eu gosto dessa parte da montagem. Que o ramo de comunicação visual eu tinha 14 anos de idade. E eu gosto muito dessa parte de estar fazendo a parte da montagem, mas eu vi que isso está, desde aumentar a minha empresa, está abaixando ela, entendeu? Então eu acho que, para mim, isso foi algo que me marcou bastante, assim, que eu vi que não é o lugar que é para mim estar. Então vem cá, eu preciso mostrar para vocês. O que eu acabei de fazer? Eu fiz a entrevista dos colaboradores. A gente tem um formulário padrão aqui, que é basicamente o quê? Nome, sobrenome, eu pego a idade da pessoa, eu vou pegar o salário dela. Se ela tem alguns benefícios, aqui já entra um parênteses gigante, porque a maioria dos colaboradores ou não tem o benefício e reclama disso e não gosta, ou ele nem sabe o que é benefício e o que não é. Alguns têm bonificação, outros têm comissão. Enfim, aqui eu pego essa informação, pergunto qual é o cargo que a pessoa está na carteira. Em alguns casos ela está com um cargo na carteira, mas ela exerce uma função diferente. Aí eu já coloco aqui, né, se vai ter ação de alterar a carteira dela ou não. Aí eu pergunto um pouco da história do funcionário até o momento em que ele chegou para trabalhar na empresa. Aqui eu vou saber se ela tem experiência ou não tem com comunicação visual, se ela é uma pessoa que trouxe ela para morar aqui em Navegantes, se ela veio já trabalhando para trabalhar aqui ou não, se aqui foi uma oportunidade, se aqui foi uma loucura que caiu no colo, ou se foi algo que ela desejou, porque isso faz diferença para eu decidir se essa pessoa é alguém para a gente lapidar ou não para dentro da empresa. E aí depois eu pergunto assim, né, a rotina da pessoa, eu quero saber quais são as funções que ela faz. Então eu pergunto assim, cara, quando você chega na empresa, qual que é a primeira coisa que você faz? Quando eu faço essa pergunta, a pessoa fala, eu pego as informações com o Wellington, né? Das 5 pessoas que eu entrevistei, 4 chegam na empresa, a primeira coisa é perguntar para o Wellington. A gente já sabe que o Wellington é o HD da empresa. Então já entra nas ações da própria consultoria, como eu faço para que essa pessoa chegue na empresa sabendo o que ela tem para fazer, que não seja o dono da empresa a pessoa responsável por isso. Qual é o processo? A gente precisa ter um PCP, a gente precisa ter uma ordem de serviço com os itens separados, esses itens separados por etapas de produção, e isso não pode sair do Wellington. O Wellington ele tem que ser o principal vendedor da empresa e ele tem que ter o cargo de gerência. O PCP tem que ser alguém que vai pegar isso e vai destrinchar, que é um pouco do que eu vi, né? O Bruno, que é da impressão, e a Gabi ali, que trabalha na arte final, os dois juntos meio que estão fazendo um PCP, mas só da parte interna aqui. A parte externa acaba ficando tudo na cabeça do Wellington, tá? Aí, por fim, eu faço uma última pergunta. Então, aqui a pessoa fala para mim tudo o que ela faz na empresa. Depois, 3 coisas que você faria se fosse dono. Quem você contrataria, quem você demitiria, tem alguém que você realocaria, tem algum investimento que você faria. E aqui eu pergunto assim, que eu quero que a pessoa ela se veja como dono da empresa. Tipo assim, eu mando nessa bagaça toda aqui, o que eu falar é lei. Eu até falo, pode até demitir os donos se for o caso. E é onde eu vou ter opiniões concisas, porque são pessoas que estão entrando numa... Eu acabei de passar o bastão de poder para elas. E esse dado é muito importante, porque ela vai mostrar para mim o nível de cognição que ela tem. Será que ela tem cabeça para enxergar pré-problema e pós-problema? Ou ela só reclama para mim do que está acontecendo ruim? Tem pessoas, cara, que... A Erika fez as entrevistas junto comigo, tem pessoas que só vão reclamar. Ah, porque a empresa é isso, porque a empresa é aquilo, mas como é que você resolveria? Não, precisaria organizar, mas organizar o quê? Ah, a produção, mas o que na produção? A pessoa não consegue te dar um caminho. Eu não exijo que todos tenham um caminho, mas eu quero achar as pessoas que têm um nível cognitivo diferente, que eu possa usar aquilo dali como uma ferramenta no processo da organização das pessoas. Seja para colocar painéis de gestão à vista nos setores, seja para fazer uma organização da planta da empresa, para saber onde que vai guardar CM, PVC, PS, FOAM, policarbonato e por aí. E aí, por fim, eu faço mais uma perguntinha, né? Eu pergunto assim, tem um negócio chamado estado de flow, né? O que você faz que faz o tempo passar voando, que você gostaria de fazer mais disso dentro da empresa? Aí essa pergunta é onde eu falo assim, você faz tudo isso que você me falou ali, mas se você pudesse escolher, fazer uma dessas coisas por mais tempo, ou o tempo inteiro, o que você escolheria? Aí a pessoa me entrega de bandeja e fala assim, eu gostaria de fazer tal coisa. Por quê? Porque não adianta eu achar, eu vou alocar a pessoa. Cara, se ela não sonha em fazer aquilo, se aquilo não coloca ela em estado de flow, ela não vai estudar sobre aquilo, ela não vai desenvolver aquilo, ela não vai melhorar esse setor na empresa. Esse é o papel do diagnóstico. Eu vou mostrar aqui rapidinho, porque a gente tem basicamente, né? Eu fiz agora, foram 5 entrevistas, então a gente tem, né, as respostas de cada colaborador, com o salário de cada um, com a história de cada colaborador, eu tenho a rotina deles, do que eles fazem, eu tenho aqui o que eles fariam de contratar, demitir, realocar, o estado de flow de cada um e o diagnóstico que eu dei. O que eu faço com isso? Primeiro que eu uso tecnologia. Aqui eu ouvi as pessoas. Só que todas as reuniões elas são gravadas, mas não gravadas para alguém ouvir.
são gravadas para que a inteligência artificial monte um resumo. O resumo que a inteligência artificial montou junto com o conhecimento que eu tenho de campo de batalha, sai um plano de ação. Então aqui é legal para mostrar, ó, aqui eu tenho o resumo das reuniões. Então, por exemplo, com o Lúcio, eu passei ali, ó, Lúcio, você tem que conversar com a tua esposa e refletir sobre o seu papel na empresa, decidindo se você quer continuar trabalhando aqui ou se ele quer ter alguma função específica ou se vai ser desligado. Foi a minha conversa com ele. E aí aqui eu tenho isso daqui de cada um. O que a minha equipe faz? Ela vai pegar esses resumos da IA feito aqui no Zoom e vai jogar no chat GPT, compilar isso em ações para eu validar, conversar. E eu e a Érica, que estávamos na reunião ali, a gente vai confirmar se esse plano de ação está certo. E é isso que a gente vai colocar em prática juntando com, cara, quem que tem que demitir, quem que tem que realocar, quem que vai ter que contratar, quem é prioridade de contratar agora. E eu sei que aqui, ó, é uma empresa que hoje fatura 140 mil reais e uma empresa que fatura 140 mil, que ela tinha que ter entre 10 e 12 funcionários, a gente está em 6. Então está todo mundo sobrecarregado, fazendo hora extra, cansado, desgastado. Quem entra já sai, por quê? Porque quem entra já tem que trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, feriado, final de semana, escambau. Aí não tem quem aguente, entende? Mas o problema não está na contratação, não está em ter poucas pessoas. É que os donos da empresa, eles não precificam da forma correta, então não sobra dinheiro. Não sobra dinheiro para poder contratar pessoas, para manter pessoas aqui dentro. Se eu falar para eles aí que eles vão ter que contratar 3 pessoas agora, eles vão dar pulos de altura. Por quê? Porque existe até a remuneração de quem está aqui dentro, é uma remuneração errada. Então tem bastante coisa para fazer, mas está sob controle, porque se eu já sei o problema, eu sei a causa, eu já sei a solução.